Paz do Senhor, meus amados irmãos. Evanilson Davi, no canal Chega Mais Perto, né? Para a honra e glória do Senhor Jesus. E hoje, meus irmãos, chegaremos mais perto de alguns assuntos entronizados, entrelaçados, mas que levam para um entendimento melhor do que são servos e do que são os filhos de Deus, tá, meus amados? Que Deus possa nos esclarecer um pouco mais sobre as diferenças reais, né? E o que Ele deseja de nós, tá certo? Tá certo, meus amados? Temos alguns textos bíblicos para colocar diante dessa explanação, diante desse entendimento, tá? E iniciaremos por Lucas. Deixe-me encontrar aqui. Lucas 12. Lucas 12, 30 e 7. 12, 37. Está escrito da seguinte forma, meus irmãos. Olha, abençoados são aqueles servos que quando vier o Senhor os ache vigiando. Em verdade eu vos digo que ele se cingirá e os fará assentar à mesa, e chegando-se os servirá. Aqui, meus irmãos, temos duas palavras interessantíssimas para a gente observar, tá? A primeira coisa é de que fala-se sobre os servos, né? De que abençoado vai ser aquele servo em que... Eu estou observando aqui o tempo, tá bem? Abençoado vai ser aquele servo em que o Senhor chegará sem aviso prévio. Nosso Deus chegará sem aviso prévio, né? Sem data marcada, e vai encontrar o servo vigilante. E aí, quando encontra o servo vigilante, ele quer dizer o quê? Que vai encontrar aquela pessoa em retidão de espírito, andando segundo os estatutos que o Senhor deixou para que andássemos, né? Ele diz isso, e será abençoado. E o Senhor vai fazer o quê? Vai cingir-se, preparar-se para a luta, para a batalha, para servir aquelas pessoas. Servir a nós, a nós servos, não é isso? E aí, meus amados, isso é uma das coisas que vão acontecer com o servo. Vamos observar então um pouco do que se refere a filhos. Do que pode se dizer como filhos, né? Vai estar lá escrito em João 1, 12. Mas todos quanto receberam a eles deu o poder de tornar-se filhos de Deus, aqueles que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Meus irmãos, vejam só. Aqui nós temos uma breve definição de quem são o quê? Os filhos de Deus. Interessante é dizer aqui, ó, que todos os quantos receberam a eles, deu o poder de tornarem-se filhos de Deus, aqueles que creem em seu nome. Se nós cremos no nome de Deus, nós somos o quê? Filhos dele. Não é isso? Mas crer não significa dizer eu acredito que Deus existe. O sentido da palavra aqui na Bíblia está dizendo aqui, ó, complementa-se, né, para que a gente não acrescente. Complementa-se no versículo 13. Os quais não nasceram da carne, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Perdão pelo cachorro. Né? Significa dizer aqueles que não fazem a vontade da carne. Entendem isso? Aqueles que não fazem a vontade dos homens, mas que fazem a vontade de Deus. São filhos de Deus, né? E aí, meus amados irmãos, muitas pessoas usam, tipo um versículo aqui, ó, que está em Romanos também. Romanos 6. Romanos 6,
Versículo 1, né? O que diremos então? Permaneceremos em pecado para que a graça possa abundar? De forma alguma. Como nós que estamos mortos para o pecado, viveremos ainda nele. Não sabeis que todos os que fomos batizados em Jesus Cristo fomos batizados também na morte? Por que trouxe esse versículo aqui de Romanos 6:1? Porque, meus irmãos, tem algumas pessoas do meio cristão, podemos dizer assim, que diz: eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. A fala dessa pessoa é de que é filho de Deus. E na verdade há essa associação, há uma verdade nessa fala, né? De que é filho de Deus. E aí usa essa expressão para errar, pecar, fazer coisas erradas e dizer: eu sou filho de Deus. Deus vai me perdoar. Deus vai me acolher nos seus braços quando eu precisar. Meus irmãos, e aí eu tenho uma coisa interessante para dizer para vocês. Os filhos de Deus referem-se tanto a Jesus, Filho de Deus, aqueles que são guiados por Deus, guiados pelo Espírito Santo, são filhos de Deus, segundo a Bíblia nos relata isso, né? E há uma coisa interessante aqui. Os anjos são filhos de Deus. Que bonito, né? Tá falando uma coisa que eu já sabia. As pessoas guiadas por Deus são filhos de Deus, os anjos são filhos de Deus. Deus, Jesus é filho de Deus, eu já sabia disso. Qual é a novidade disso? Por que não traz uma coisa nova? Imagine você que a Bíblia menciona também em um versículo, Gênesis 6, capítulo 6, alguma coisa sobre os filhos de Deus tiveram filhos com as filhas dos homens. E aí nasceram os Néfilins. A Bíblia vai falar assim, né? O que significa isso? O que significa que os anjos não são só os anjos do céu, não são só os anjos bons que são filhos de Deus, né? Os demônios foram filhos de Deus. É uma heresia? Não, não é uma heresia. Não é uma heresia, a Bíblia diz isso, né? Eles foram criados por Deus, eles foram feitos por Deus, nasceram de Deus. Entendem isso? Agora, onde eu quero chegar com isso? Onde eu quero chegar é dizer que Deus não precisa dos seus filhos apenas como filhos. Exatamente isso que eu estou dizendo. Deus precisa dos seus filhos servos. Deus precisa da gente servindo a Ele. Como é que nós podemos servir a Ele? Nós podemos servir a Ele principalmente dando testemunho da nossa vida. Dando testemunho sendo eu sendo uma pessoa reta, íntegra diante das pessoas, diante da sociedade, diante de todo mundo. Nós damos testemunho, se damos bom testemunho, nós estamos servindo. Por que falar isso? Porque há filhos, mostrando a vocês de que há filhos que não são servos. E os filhos que não são servos, como os demônios, vão para onde? Para o inferno. Entendem isso que eu quero dizer? Entendem o que eu quero dizer? Como é que você fala uma coisa dessa? Mas é verdade, está na Bíblia. É só abrir onde eu disse todos os endereços da Bíblia. Não vou ler todos aqui para não ficar enfadonho, né? Mas eu mostrei lá. Então, qual é o objetivo dessa pregação? O objetivo dessa pregação, meus amados, é dizer que filhos nós somos. Mas o demônio também é. Satanás e os demônios também são, ou foram filhos, foram criados por Deus. E isso não significa que eu estou salvo ou protegido. Ser filho não significa que eu posso errar o quanto quiser e ser protegido, como esses versículos aqui de Romanos 6, que diremos, pois então, vou pecar e fazer do jeito que eu quiser para que a graça seja maior, porque eu sou filho. E aí não. Os demônios pensaram assim, pecaram, fizeram segundo quiseram e estão condenados ao inferno. Entende que se a gente não acordar, se você não acordar
para ser um filho e para ser um servo, servir a Deus, pode acontecer a mesma coisa, a condenação eterna, a destruição eterna, a falta da presença de Deus no pós-vida e nessa vida aqui em que estamos e depois dessa vida também. E que você pode passar por isso, eu posso passar por isso, e de que somos filhos? Mas mesmo assim, podemos. Basta que a gente continue no caminho errado. Como tenho dito sempre, as pregações sempre têm direcionado a isso, né? Eu sou filho. Eu sou filho, mas isso não significa muita coisa. Isso não significa muita coisa se não andarmos na retidão de espírito, se não andarmos servindo a Deus como Ele deseja. Não significa muita coisa. Entende? O que Deus quer nos dizer hoje? Eu quero filhos, eu já tenho filhos, mas eu quero servos. Eu quero pessoas obedientes à minha palavra, pessoa que ande segundo os meus estatutos. E ainda que seja o meu filho, e se não andar segundo os meus estatutos, estará condenado ao inferno. Sim, com certeza sim. Os anjos bons são filhos de Deus. Com certeza são. E são filhos obedientes. São filhos servos que servem a Deus. Os anjos servem a Deus em tudo que Ele diz. Ele diz, leve uma mensagem para aquela pessoa. Leve uma mensagem para você que está vendo agora o vídeo. Eles vão levar. Eles são servos. Eles vão e fazem. Entendem isso? Mas os demônios não. Os demônios não são mais filhos. Foram destituídos disso. Foram deserdados. Herdariam a presença de Deus para sempre, né? Mas foram deserdados pelo mal que fizeram lá em cima e pelo mal que estão fazendo aqui embaixo. E condenados ao fogo do inferno. E foram filhos. No entanto, meus amados, eu entendo, tá? Entendo que o Senhor não deseja que sejamos apenas filhos, tá? Que sejamos servos e de que quando ele chegar, vier sem aviso e achar os servos dele vigilantes, obedecendo a Deus em todas as coisas, nos seus caminhos, fazendo segundo o que Deus nos ordena, então seremos salvos. Seremos filhos, seremos servos, seremos salvos, tá? Se ele chega e encontra os filhos dele, os servos dele, não vigilantes, não atentos, então vai para o inferno. Não é outra palavra. Pode ser falado de outra forma, de uma forma mais mansa, mas em resumo é isso. Meus amados, em resumo é isso. Vai para a perdição. Tá? E aí, vou repetir aqui o que está escrito em João 1,12. João 1,12 fala da seguinte forma: mas todos quantos receberam a eles, deu o poder de tornarem filhos de Deus, aqueles que creem em seu nome. Os filhos de Deus, que podem ser chamados de filhos de Deus, creem em o seu nome de verdade, os quais, continua, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Os filhos de Deus, os verdadeiros filhos de Deus, que podemos nos chamar assim e nos considerar assim, receberão as promessas que Deus tem de salvação, né, para nós. E para poder sermos chamados assim, de filhos de Deus realmente, nós temos que fazer a vontade dele. Entendem isso? Porque os filhos que não fazem a vontade dele foram destituídos, foram expulsos do céu. Entendem isso? Meus amados, a mensagem que o Senhor quis nos trazer hoje foi essa, tá? Repito, tá? Está escrito lá em Lucas, novamente, Lucas 12:37. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontrar vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se. Cingir-se significa preparar-se para servir, para algum evento importante ou até para a luta, né? Cingir-se, dar-lhe lugar à mesa, nós sentaremos à mesa com o Senhor. E ele se aproximará, e aí um detalhe muitíssimo interessante. Ia fechar, mas aí eu me lembrei de uma coisa agora.
e ele se aproximará e nos servirá. Imagina tu, imagina eu. Quem vai nos servir? Jesus. Se Jesus vai nos servir, ele é o quê? Ele é o principal servo. Ele é o principal exemplo de servo que a Bíblia nos traz. Entendem isso? E nós devemos segui-lo nesse aprendizado, segui-lo como servos também. Nós devemos seguir. Outros exemplos de servo que a Bíblia nos traz, eu vou deixar na descrição as referências, né, mostrando que eles são servos. Abraão, Moisés serviu, Abraão serviu em obediência a Deus, Abraão serviu quando foi testado, né, testado com o próprio filho lá. Moisés serviu abrindo o mar, falando com o faraó. Josué serviu nas batalhas, muito valente, né? Davi serviu, foi servo também de Deus em tudo. Samuel foi servo de Deus. E não podemos esquecer, relembrando, né, o maior de todos os servos, Jesus. Todos os grandes filhos do Senhor são servos também, meus amados. Então a mensagem de hoje é essa: sejamos filhos, sejamos servos, estejamos obedientes a Deus em tudo, para que a gente não seja filho descartado, excluído, assim como foram com os anjos caídos. Entendem, meus amados? A mensagem de Deus é clara, tá? Que o Senhor continue falando aos nossos corações sempre e para sempre, que nós vamos estar na presença dele para sempre, tá? E é isso. Que Deus nos abençoe. Deixar uma pergunta aqui para o final também. Se Jesus voltasse hoje, se o Senhor voltasse hoje, encontraria nossos servos vigilantes? Me encontraria vigilante? Encontraria você vigilante? E nós subiríamos com ele? Sim ou não? Se a resposta for não, porque nós temos a resposta dentro do nosso coração. Se a resposta for não, então significa que precisamos buscá-lo mais, melhorar mais, tá? Buscar mais a Deus, tá? E se a resposta for sim, glória a Deus por isso, e continuemos buscando ele, para que a resposta continue sempre se mantendo sim, tá? Meus amados, que o Senhor nos abençoe e até o